Irmãos, Atos, capítulo 1, versículo 14. Atos 1, 14. Diz assim a palavra do Senhor. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Senhor, nós te damos graças por tua palavra. Pedimos a tua bênção sobre este tempo. Te agradecemos pelo maravilhoso tempo que tivemos aos teus pés na ceia. E pedimos ao Senhor que neste mesmo Espírito o Senhor possa tocar os nossos corações com a tua palavra. Nós somos necessitados de ti, Senhor. Nós precisamos que o Senhor trabalhe as verdades da tua palavra no nosso coração e gere em nós maior disposição, maior desejo por servi-lo, maior entrega, maior consagração. Ó Senhor, domina os nossos corações e as nossas mentes com a tua palavra, liberta-nos de nós mesmos, faz-nos servos melhores. Nós queremos te servir, nós queremos te amar, e o único jeito é sermos transformados pela tua palavra, Senhor. Faça isso em nós, nesta manhã, superando toda a minha incapacidade e dando aos meus irmãos muito interesse, muita sede e muita fome pela tua palavra. Irmãos, nós vamos continuar o estudo do livro de Atos. Na quinta-feira, na reunião dos varões, eu até havia dito aos irmãos que nós iríamos iniciar do versículo 15 ao 26 esta reunião, mas quando acordei hoje para estudar, eu entendi que deveria voltar um ponto para trás e voltar para o verso 14, para que nós não passemos por algo que é importante. O tema da mensagem de hoje é aspectos práticos da reunião de oração. O texto que nós lemos falam deles reunidos. Nós já compartilhamos 2 vezes neste texto. Uma vez eu compartilhei, outra vez o irmão Rodrigo compartilhou. Aí domingo passado nós tivemos a alegria do batismo da irmã Cláudia. E agora nós voltamos a este texto para falar de um aspecto bem específico. Nós não vamos falar da oração no quarto fechado que nós temos que fazer. Nós não vamos falar da oração em família, onde cada família se reúne para orar. Nós vamos falar sobre a oração juntos, como igreja. A reunião de oração e seus aspectos práticos. Deixe-me deixar primeiro uma coisa clara para todo mundo, se é que nem todos sabem, como tem funcionado as coisas práticas da nossa pequena assembleia. Todos os dias pelas manhãs, os varões têm orado online, às 8 da manhã, aqueles que podem têm se reunido de manhã, fazem orações por meia hora, 40 minutos, todas as manhãs tem sido assim, de segunda a sexta-feira. As irmãs, às terças-feiras, têm uma reunião à noite, onde elas estão estudando o Evangelho de Lucas, e creio que no final da reunião fazem orações também. Às quintas-feiras, nós temos online também, uma reunião de varões, onde nos colocamos diante do Senhor para pedir sabedoria, para pedir graça. Nessas reuniões tem estado eu, o Bruno, o Franklin e o Rodrigo. Nessas reuniões de varões, nós discutimos, oramos sobre aquilo que vamos ter de assunto nas reuniões, questões que importantes para a Assembleia. São os irmãos que têm se disposto e dizendo: eis-me aqui, Senhor, queremos ser úteis nas tuas mãos, queremos ser usados pelo Senhor, queremos servir na tua casa, e nós temos essas reuniões. Aos sábados nós temos as reuniões de evangelismo, certo? E nas de domingo, mesa do Senhor e estudo da palavra. Muito bem. Como eu disse, o tema de hoje é reunião de oração. Então nós temos feito tudo isso. Muita coisa parece até, né? Não é muita coisa que a gente tem feito, parece só. Mas uma coisa que nós não temos feito é uma reunião de oração presencial com a igreja. Nós não temos feito isso.
eu considero que há muitas coisas que o Senhor precisa acertar no nosso meio. E é a simples obediência à palavra do Senhor. Não é invenção, não é uma ideia, é uma simples obediência à palavra do Senhor. Por que que nós estamos estudando Atos, irmãos? Nós, quando iniciamos esse estudo, não queríamos ser influenciados pelo que a igreja viveu e viver as mesmas coisas que eles, cheios do poder do Espírito Santo, pregando a palavra, vivendo para honrar ao Senhor. Visto que a gente está vendo como está o cristianismo hoje em dia, uma desonra completa a Deus, a Cristo. As práticas que são realizadas, você pode procurar, virar a Bíblia de ponta cabeça, você não encontra o que eles estão fazendo na palavra de Deus. Agora, aquilo que é encontrado claramente na palavra de Deus, nós temos que fazer. Há muito tempo nós lutamos contra esta questão e nós já fizemos de tudo. Vamos colocar a reunião de oração no final da ceia. Vamos colocar a reunião de oração online. Ok, online é melhor do que nada, vamos ser sinceros. É melhor do que nada que os irmãos tenham disposição para ligarem no WhatsApp um para o outro e orarem juntos. É melhor do que nada. Mas nós não podemos dizer que isso é bíblico. Nós não podemos dizer que isso é a vontade do Senhor para uma assembleia local. Não é. O texto que nós acabamos de ler mostra que eles estavam reunidos juntos num só lugar, perseverando em oração. Era isso que eles estavam fazendo. E se nós observarmos vários e vários textos do livro de Atos, várias vezes você vai encontrar a igreja reunida, congregando juntos com um objetivo só: orar. Havia momentos em que a igreja estava reunida para ensino? Havia. Havia momentos em que a igreja estava reunida para partir o pão? Havia. Havia momentos em que a igreja estava reunida só para ter uma comunhão entre os santos? Havia. Mas havia momentos em que a igreja separava um tempo. Eles reuniam somente para orar. Sabe o temor do meu coração? É que quando eu falo essas coisas, a primeira coisa que vem à nossa cabeça seja: meu Deus, mais um dia. Meu Deus, mais um dia para a gente se reunir e orar. Ai, meu Deus. É claro que quando esses pensamentos vêm à nossa cabeça, nós pensamos: poxa, mas já está tão corrida a minha vida, eu já não tenho tempo para isso, eu já não tenho tempo para aquilo. Vai ter mais uma reunião na Assembleia para oração. Quem pode aqui, irmãos, com sinceridade, estar frente a frente com Deus, neste exato momento dizer a Ele: eu tenho feito tudo que eu posso fazer por Ti. Eu tenho dado toda a minha dedicação ao Senhor. Quem pode dizer isso ao Senhor? Quem pode dizer que como Assembleia nós temos dado o nosso melhor ao Senhor? E basta você comparar. E esse comparativo é muito importante. Toda a nossa disposição que nós damos às nossas coisas e a disposição que nós damos ao Senhor. Todos os esforços e sacrifícios que nós fazemos em prol da nossa carreira, da nossa profissão, dos nossos objetivos. E todo o sacrifício que nós fazemos para o Senhor. E aí nós colocamos na balança e vemos que não é quase nada. E eu estou comparando apenas o sacrifício que nós fazemos pelas nossas coisas e pelo que fazemos pelas coisas do Senhor. Eu não estou comparando o sacrifício que o Senhor fez por nós. Porque aí, irmãos, aí nós teríamos muito que nos envergonhar. A prova de que nós amamos ao Senhor é como o servimos. Claro que o nosso amor é fraco. Claro que o nosso amor é de altos e baixos muitas vezes. Mas o cristão que tem meditado em quem Cristo é, que tem a cada vez mais seu coração sendo ganho, absorvido por quem Ele é, e vai se sentindo cada vez mais grato, ele olha e fala: eu preciso servir mais a meu Senhor. Não para pagar o que Ele fez, porque a gente não vai pagar, mas é por gratidão a Ele.
E aí nós vemos muitas vezes momentos frios entre nós nas reuniões, momentos frios na mesa do Senhor, de indiferença. Nós estamos aqui, mas nosso coração não está. Nós vemos momentos de frieza nos cultos familiares. Nós até estamos fazendo quando fazemos, mas cansados e não querendo estar lá. Momentos frios quando nós estamos lendo a palavra de Deus e orando. Momentos frios de frieza e indiferença. Só o Senhor pode acender a chama nos nossos corações. Só o Senhor pode nos ganhar mais e mais para Ele. O primeiro passo para a cura é reconhecer a doença. O primeiro passo para sermos mais fiéis e mais fervorosos é reconhecer a frieza e clamar ao Senhor: tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Quando nós passamos a fazer as coisas para o Senhor no piloto automático, que dia é hoje? Hoje é sábado, é dia de ir para a reunião. Que dia é hoje? Hoje é domingo, tem que acordar mais cedo para ir para a ceia. Esse é um jeito de ver as coisas. Mas outro jeito é na quarta-feira pensar: meu Deus, ainda falta muito para sábado. Eu quero estar reunido. Eu quero estar junto com os meus irmãos para ouvir a palavra do Senhor. Meu Deus, ainda falta muito para cearmos em memória do Senhor. Para estar ali me derramando aos teus pés junto com os meus irmãos, o que farei por toda a eternidade. Você vê como muda? Muda, e nós temos que reconhecer em que estado se encontra o nosso coração. Por isso, irmãos, eu separei alguns textos aqui, inicialmente, mas eu acho que eu não lerei estes textos, porque eu creio que está muito claro para os irmãos. Eu tinha separado alguns textos para provar que a igreja reunia presencialmente em oração no livro de Atos. Eu separei 1, 2, 3, 4, 5, 6 textos aqui em situações diferentes da igreja reunida em oração no livro de Atos. Mas eu não vou ler, porque eu acho que pelas carinhas de cada um aqui, todos nós estamos bem conscientes de que é uma prática bíblica, de que a igreja reunia sim para orar. Ela reunia junto para orar, não reunia. Hoje a gente vai reunir, congregar somente para orar. Esse era o objetivo. Este era o objetivo. A igreja fazia isso. E aí nós nos perguntamos: por que tão pouco frescor no nosso meio? Porque às vezes as coisas vão como se estivessem amarradas, as coisas não andam. O evangelismo, aquela frieza, aquelas coisas, o nosso coração. Por quê? A gente ora tão pouco. E a gente não ora juntos. A gente não ora juntos por estas coisas. Bom, então eu quero aqui falar de 4 coisas importantes para a reunião de oração prática. Depois, irmãos, nós teremos que ser sinceros, honestos com o Senhor e pedir para que o Senhor gere 2 coisas em nós: disposição e disponibilidade. Sem essas coisas, nós não vamos conseguir ser fiéis ao Senhor. Quem pode servir ao Senhor sem estar disposto para isso? Eu tenho muita disposição, mas você nunca está disponível. Você está sempre ocupado, então não adianta. Você é disposto, mas nunca está disponível. Ou você é disponível, eu tenho tempo, mas nunca tem disposição. E às vezes uma pessoa tem pouco tempo, pouca disposição, mas mesmo assim, com a graça de Deus, ela se esforça. É melhor que seja assim então, não é, irmãos? É melhor que, mesmo que a disponibilidade seja pouca, mas o desejo tão grande, que a pessoa se desdobre, se esforce, não para servir a homens, mas para servir ao Senhor. Não para servir a homens. Não para, se eu não for o irmão fulano de tal, vai ficar chateado comigo. Que importa, irmão fulano de tal? Nós servimos ao Senhor. Todos nós aqui, agora que reunimos dessa maneira simples, somente ao nome do Senhor, nós saímos das denominações para servir ao Senhor com todo o nosso coração, longe das doutrinas dos homens. Mas muitos, quando estavam lá, eram muito fiéis aos homens, porque tinham que cumprir os horários, se não tomava a bronca do pastor, de fulano de tal. Eram muito fiéis,
Mas agora que nós só temos o Senhor a servir, nós deixamos as coisas de qualquer jeito. E nada que exija um mínimo de esforço nosso, nós até caímos em umas coisas. Não, isso aí é legalismo. Não, isso aí de ter compromisso, de ter horário, de ter disciplina. Não, irmãos. Não, irmãos. Qualquer coisa na nossa vida nós precisamos ter disciplina. Nós precisamos ter disciplina para trabalhar. Deixa o Frank ficar sem abrir o salão para ver se ele vai ter dinheiro. Não vai ter cliente, não vai cortar o cabelo, não vai ter dinheiro. Deixa a gente sem oração. Deixa a gente se reunir para orar, achando que a gente vai reunir e ficar aqui pregando só e as coisas vão acontecer. Nós não podemos fazer nada sem o Senhor. Nada. Irmãos, eu consigo pegar a palavra de Deus e estudá-la por 1 hora e montar 2, 3, 4 horas e montar uma pregação, irmãos. Mas isso é minha mente transmitindo informações. Mas o poder espiritual está num homem que depende de Deus em oração. E quando ele entrega a mensagem, é claro que o poder está na palavra de Deus. E é o poder de Deus que opera. Assim é com a nossa vida de assembleia. Nós podemos nos esforçar para chamar as pessoas e fazer coisas, mas se nós não estivermos dependendo de Deus, nada acontecerá. E se acontecer, nós vamos ficar orgulhosos, porque nós acharemos que fizemos as coisas por causa dos nossos próprios esforços, por causa dos nossos próprios méritos. Mas a oração nos humilha. E Deus muitas vezes não deixa as coisas acontecerem no nosso meio, para que nós estejamos humilhados em Sua presença. Para que a gente reconheça que a gente não é nada. Para que a gente reconheça que a gente não pode e não consegue nada sem Ele. E fazer com que nós dobremos mais o nosso joelho e ore. Aquela pessoa que você convida para a reunião e não vem. E aí você tem que orar mais por isso. Você tem que se dedicar mais em oração por isso. Se você convida sem orar e ela vem, você fala, olha, foi bom o meu convite, hein? Não, o Senhor precisa fazer que nós dependamos dEle. Porque nós não temos força, mas a gente acha que tem. Então o Senhor vai minando a gente, para a gente ver o quanto a gente depende dEle. A primeira coisa que eu quero deixar claro é que, e acho que já deixei, é que nós precisamos ter uma reunião de oração presencial. Que dia vai ser? Com que frequência vai ser? Na reunião de varões nós temos mais um motivo para conversar, para orar e para ver isso aos pés do Senhor. Mas se nós queremos ser fiéis, irmãos, isso não é a ideia de ninguém aqui. Se nós queremos apenas nos submeter à palavra de Deus, é isso que nós temos que fazer. Quer dizer que se a gente orar vai começar a chover conversão? Eu não sei, irmão. Eu não sei o que vai acontecer. Eu só sei que se a gente começar a fazer isso, a gente vai ser fiel a Deus. Eu só sei que se a gente começar a fazer isso, a gente vai cumprir as Escrituras. E se nada acontecer além disso, já está bom. Já está ótimo, porque nós estaremos sendo fiéis ao Senhor. E nós ouviremos dele, servo bom e fiel. Isso vai ser mais do que nós merecemos, ouvir essas coisas do Senhor. Mas vamos lá. Quando nós estivermos juntos, quando nós realmente tivermos uma reunião de oração, um dia na semana para isso, como deve ser isso? Que tipo de coração nós devemos ter diante de Deus quando estivermos juntos? Será que nós vamos chegar aqui e cada um orar o que der na sua cabeça? Será que nós vamos chegar aqui cada um com uma coisa no coração e... Tem reuniões de oração, né? Que as pessoas fazem. Eles se juntam em círculo e todo mundo ora ao mesmo tempo, cada um orando uma coisa diferente. Uma barulheira, uma gritaria danada, cada um com um coração, cada um com um pensamento. Um ora pelo papagaio, outro pelo cachorro, outro pelo... Isso não é a oração bíblica, isso não é a oração coletiva, isso não honra a Deus. Isso é loucura. Pode até ter boa intenção, mas é muita falta de entendimento. A primeira coisa que nós precisamos ter, irmãos, é um coração correto diante de Deus. E nós veremos isso em João 15, versículo 7.
um coração correto, uma condição correta diante de Deus. A palavra diz assim, João 15, versículo 7, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então, a palavra diz que nós temos que permanecer do Senhor e as palavras do Senhor permanecerem em nós. Muitas vezes, irmãos, nós vamos até a oração com uma postura errada e um coração inadequado. Nossa vida está errada. Nossas prioridades estão erradas. Nosso coração está no lugar errado. Nós não estamos permanecendo no Senhor. A oração não é como pegar um trevo da sorte, como pegar um pé de coelho. Não é mandinga. Nós estamos num relacionamento com o Senhor. E se a nossa vida, se há coisas não tratadas em nossas vidas, pecados não confessados, se há muita hipocrisia no nosso coração, que tipo de oração será essa diante do Senhor? Então o Senhor diz, você precisa permanecer em mim, e as minhas palavras precisam permanecer em você. E então você pedirá e eu ouvirei. Tem uma condicional aqui, você precisa permanecer no Senhor, as palavras do Senhor precisam permanecer em você, e então você ora. Ah, irmão, então eu preciso ser perfeito para ser ouvido? Não. Mas você precisa ser honesto, sincero. Se essas coisas não estiverem em nós, o Senhor não vai ouvir as nossas orações. Nunca vai ouvir. Então, a gente está junto aqui para orar, mas o nosso coração não está no Senhor. Nós não estamos permanecendo nele. Nós não estamos aqui por causa da palavra dele, por causa da vontade dele. A gente está só repetindo palavras vazias ao vento. Isso é uma oração que o Senhor ouvirá, irmãos. Mas nós temos que assumir que muitas das nossas orações são assim. Muitas delas. Nós oramos por orar, nós fazemos por fazer. Nossa mente às vezes está longe, nosso coração... Às vezes a gente está pedindo coisas que o nosso coração nem está nas coisas que nós estamos pedindo. Sabe, pedindo por pedir, falando por falar? Você não já orou assim? Pedindo por pedir, falando por falar, repetindo coisas. Às vezes você nem sabe o que você está pedindo, nem o porquê está pedindo. Está só falando por falar, repetindo coisas que você acha, às vezes frases que você acha bonitas, mas que às vezes nem fazem sentido na oração que você está fazendo. Muitas vezes nós somos assim. Ter um coração correto, ter um relacionamento correto com o Senhor, permanecer no Senhor, as palavras do Senhor permanecerem em nós. Mais um texto em 1 João, capítulo 3, versículo 21. Amados, 1 João 3, 21. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele, recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Mesmo sentido do outro texto. Mesmo sentido. Se o nosso coração não nos acusar. Primeiro que este é uma coisa que nós temos que fazer sempre. Por meio da palavra de Deus, sondar os nossos corações, por meio da palavra, ver como está o nosso relacionamento com Deus, confessar os nossos pecados, ver as nossas falhas diante dele. Nossa vida toda errada. Nós vamos orar, às vezes, sabendo que temos coisas erradas diante de Deus para resolver. O Senhor vai ouvir essa oração, irmão? O Senhor vai ouvir essa oração? Por exemplo, você teve uma discussão, você discutiu com seu marido, com a sua esposa, aí chegou, e você não orou ainda, aí chega na hora de você tomar a sua refeição, você vai orar agradecendo a refeição. Aí você agradece a refeição sabendo que você tem um pecado que você não confessou ainda, sabendo que você está em um relacionamento equivocado com Deus, que você precisa confessar. Porque pense no seguinte... Eu briguei com o Bruno, né? Eu fiz uma coisa errada, eu estou chateado. Ele está chateado comigo, certo? Aí, do nada, eu falo, Bruno, faz um favor para mim.
Você acabou de brigar comigo, nem me pediu perdão, nem me pediu desculpa, já está me pedindo coisa? Nosso relacionamento nem está acertado. Nós não fazemos isso com os homens, mas nós vamos fazer isso com Deus? Então, irmãos, se nós queremos ter uma reunião de oração juntos, nós precisamos ter um coração certo diante do Senhor. Não é impecabilidade, nós somos pecadores, mas é sinceridade, é confissão de pecados, é saber que as coisas que estão em desacordo em nossas vidas com a vontade de Deus precisam ser acertadas. Se o nosso coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Se Ele nos acusa, nós não temos confiança para orar diante de Deus. Não pode ter. E aquilo que pedimos dele, recebemos. Porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Último texto sobre esse ponto, Hebreus 13, 18. Então a palavra diz assim: orai por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver condignamente. Então aqui o autor de Hebreus diz: orai por nós. E ele diz: porque eu tenho uma boa consciência, eu estou persuadido de que eu tenho uma boa consciência, e eu desejo em todas as coisas viver condignamente. Você quer ter suas orações respondidas em um relacionamento correto com Deus? Você tem que ter o mesmo desejo, desejar em todas as coisas viver condignamente. Não é que você vai viver em todas as coisas perfeitamente, mas você tem que desejar viver. Falhar tem que ser puxa, falhei, mas você estava tentando acertar. Às vezes a gente larga a mão, a gente sabe que tem coisas erradas em nossas vidas e a gente vai deixando. A gente vai ferindo a nossa consciência, a gente vai perdendo o desejo de viver dignamente diante de Deus. Nós não podemos nem pedir oração para os outros, né? Você fala: ora por mim lá. Aí, se você perguntar para a pessoa: mas você está com uma boa consciência? Você está desejando viver condignamente? Era uma boa pergunta quando pedirem para orar. Ora por mim. Aí você faz essa pergunta de volta para já dar um... Que adianta alguém orar pelo outro se essa pessoa em si mesma não tem o desejo de viver condignamente e de manter uma boa consciência diante de Deus? A primeira coisa que a nossa consciência já nos acusou hoje foi quando eu perguntei: nós temos dado o nosso melhor a Deus? Uma consciência sensível e sincera, honesta, tem que reconhecer não. Então essa já é uma acusação da nossa consciência. E qual deve ser o nosso desejo então? Se isso realmente nos atingiu, falar: ó Senhor, me ajuda a partir de agora a dedicar-me mais ao Senhor, a consagrar-me mais ao Senhor, a abrir mão de coisas para o meu prazer e a me sacrificar mais para o Senhor. Então, este era o primeiro ponto, irmãos, sobre os aspectos práticos. É o antes de orar, isso aqui que eu estou falando. É antes de orar. É estarmos com um coração adequado. É estarmos num relacionamento correto com Deus. Ou então você começa a oração já pedindo perdão e confessando essas coisas ao Senhor para acertar. Mas não peça coisas que você não deseja de verdade. Falando: ah, Senhor, me ajuda a viver isso e aquilo, mas você nem quer, é mó hipocrisia, é mó mentira. Me ajuda, Senhor, a me dedicar mais ao seu serviço. Me ajuda, Senhor, a servir mais. Mas no fundo você nem quer. Então ora de verdade. Fala: Senhor, eu não tenho tido desejo. Me perdoa até por não ter desejo. Coloque em mim desejo. Seja sincero a Deus. Pare de mentir para Ele. Porque nós não enganamos ao Senhor. Nós podemos enganar uns aos outros, mas ao Senhor nós não enganamos. Então, em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem,
ser-lhe-á concedida por meu Pai que está nos céus. Então aqui, este grande princípio de... Aqui, somente 2 pessoas, né? É o menor número possível, né? 2 pessoas. Mas pode se expandir para toda uma assembleia reunida. Se eles concordarem, estiverem unidos e concordarem, eles serão ouvidos. Se na reunião de oração, cada um tiver com um sentimento, com um desejo diferente, não há unidade. O Senhor não ouvirá essa oração coletiva da igreja. Eles não estão concordando. Por isso é tão importante, só o Espírito Santo pode gerar isso nos corações. Pessoas tão diferentes como nós, temos uma só motivação. Uma só motivação. Desejando a mesma coisa, pela causa do reino de Deus. Pela causa de Cristo. Por que vocês estão se reunindo para a oração? Pelos interesses do Rei, não pelos nossos. Todos nós estamos reunidos com um único objetivo: os interesses de Cristo, a causa de Cristo, a vontade de Cristo. E nós vamos lá com um só pensamento. Aí está o irmão orando e o outro nem concordando com a oração que ele está fazendo. Essa não é uma reunião de oração que glorifica a Deus. E o Pai não ouve essas coisas. Não ouvirá. Então, esse é o primeiro ponto, concordância. O outro é, diz assim: e tudo, quando pedirdes em oração, crendo, recebereis. Então esse é o aspecto da confiança. Tem que ser muito trabalhado em nossos corações. Muitas vezes, eu falo por mim, nós fazemos orações que não acreditamos que acontecerão. E nós ficamos surpresos às vezes. Puxa, aconteceu. Porque nós não temos uma confiança simples e uma fé simples que o Senhor responderá às nossas orações. Quando nós tivermos as nossas reuniões de orações e pedindo ao Senhor, por exemplo, pela questão do evangelismo, pela salvação das almas, nós temos que crer que o Senhor é poderoso para fazer. Às vezes nós oramos duvidando em nossos corações. E Tiago vai dizer assim: se você pede alguma coisa, mas duvida, não pense que Deus te ouvirá. Às vezes a gente não ora duvidando, a gente ora por orar. Nem vai acontecer. Aquela pessoa é tão difícil, estou orando, mas nem vai acontecer mesmo. É melhor não orar, irmão, porque a gente está desonrando a Deus quando a gente faz isso. E porque a gente tem uns entendimentos errados das coisas. Deus é poderoso para fazer o que Ele quiser. Ele salvou a gente, irmão. Se Ele salvou a gente, Ele salva qualquer um. Porque nós somos os piores pecadores. E Ele tem poder para fazer. Então, concordância e confiança. Nós temos que estar todo mundo aqui concordando com o que a gente está com um só pensamento. E todo mundo tem que estar crendo que isso acontecerá. Confiando que Deus pode fazer. Que Deus é poderoso para fazer, para ouvir as nossas orações. Né? Vamos até ler o texto de Tiago para fixar. Então diz assim, Tiago capítulo 1, versículo 5. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera e ser-lhe-á concedida. Agora ele fala, peça-a porém com fé, em nada duvidando. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Então o Tiago vai falar, olha, você vai orar não crendo no que você está pedindo, que Deus é poderoso, nem ora, que você não vai alcançar nada de Deus. Não suponha que você vai alcançar alguma coisa. Você nem crê no que você está pedindo. Então isso é hipocrisia. E o Senhor tem que nos livrar destas coisas. Então vamos lembrar o que falamos até agora. Um coração correto diante de Deus, primeiro ponto. Segundo ponto, concordância e confiança. Temos que concordar e temos que crer. Próximo ponto, brevidade e objetividade. O Senhor, Ele vai falar aos fariseus e Ele diz, vocês fazem longas orações, pensam que por isso são ouvidos. Irmãos, se tem uma coisa que desanima na oração coletiva,
é um irmão fazer orações longas e às vezes muito pessoais. Porque se nós temos que estar ali concordando e crendo, e o irmão começa a fazer uma oração longa, e a nossa mente já se distanciou daquilo que está sendo orado, e as coisas que ele está falando já estão desconexas, ninguém está entendendo o porquê que ele está orando. Isso é terrível. Isso desmotiva todo santo a orar. E muitas vezes por isso tem gente que desiste da reunião de oração. É muito cansativo esse negócio de oração. Irmãos, é melhor uma oração breve, precisa, que sabe exatamente o que está pedindo e fervorosa de coração, do que uma oração longa, fria, repetitiva. Às vezes o irmão começa a orar e dá a impressão de que ele está pregando, não orando. Se ele não está pregando, ele começa a orar e ele começa a falar de doutrina com Deus. Eu suponho que ele esteja tentando ensinar a Deus doutrinas. E se ele está fazendo isso, ele é louco, porque Deus não precisa ser ensinado. Ou se enquanto ele ora, ele está querendo dar recado para os irmãos, eu suponho que ele também errou. Ele deveria ter vindo para cá. E então ele prega. A oração, irmãos, é um derramar sincero diante de Deus, de petições, súplicas, objetivas e diretas, em nome de Jesus, segundo a sua vontade. Nós temos que tomar muito cuidado, porque esta é a casa de Deus. Nós temos que tomar muito cuidado com Deus, conosco, uns com os outros, para não desanimarmos os irmãos. Tem gente que fala, eu não sei orar, porque acha que tem que orar longo, comprido, bonito. Não. Todas as vezes que o Senhor fala de orações longas nas Escrituras, na maioria delas, pelo menos, Ele está condenando essa atitude. Na maioria delas. Na maioria delas Ele está condenando. E eu falo por mim, muitas vezes eu já me peguei fazendo uma oração longa, em que eu já não sei mais o porquê eu estou orando. Eu já não sei mais o motivo do início, eu já me perdi, eu estou falando às vezes palavras que são bonitas, mas que valor isso tem para Deus? Se o que Ele precisa é a sinceridade nos nossos corações. Lucas 11, vamos ler do 5 a 8, tá? Nós estamos falando sobre brevidade e objetividade, ou seja, ser breve e bem claro e objetivo sobre o que você quer na oração. Disse-lhes ainda Jesus, qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite e lhe disser, amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu, chegando de viagem, procurou-me e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo, não me importunes, a porta já está fechada e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para tos dar. Digo-vos que se não se levantar para dar-lhes por seu amigo, todavia o fará por causa da importunação e lhe dará tudo o de que tiver necessidade. Vamos lá. O Senhor está contando essa parábola para falar sobre oração, tá, irmãos? O que esse rapaz que está indo à meia-noite queria? O que ele queria, segundo o texto que nós estamos lendo? Ele queria 3 pães. Ele queria pão, mas ele não falou, me dá um pouco de pão. Ele falou o quê? 3 pães. Ele sabia exatamente o que ele queria, a quantidade, e ele não ficou enrolando. Ele chegou lá e falou, eu quero 3 pães. Ele foi objetivo, claro, preciso, a minha necessidade é de 3 pães. Ele até explicou o porquê da necessidade. Tem um amigo meu que chegou aí, eu não tenho nada, tal. Beleza. Mas quando ele foi orar, ele sabia exatamente o que ele estava pedindo. Quando a gente for orar, irmão, a gente tem que saber exatamente o que a gente vai pedir para Deus. A gente ora e não sabe nem o que está pedindo. Como que Deus vai ouvir isso? É possível que Deus, depois que a gente termina a oração, desce e pergunta, mas você quer que eu faça o quê? Nem você sabe o que você está pedindo. Então, veja, irmãos, como essas coisas têm que ficar claras para nós.
E se nós começarmos a... É importante esse ensino, porque se nós começarmos a orar coletivamente e a gente não ter clareza do que a gente vai pedir, as nossas reuniões de oração é melhor não ter. Entende? Porque não faz sentido. Outra coisa que nós vemos nessa parábola é a importunação. O Senhor Jesus falou, olha, se não der, ele vai ficar lá pedindo. Mas ele não vai ficar enrolando com outras coisas. Ele vai falar, eu quero 3 pães, eu preciso de 3 pães. Entende? E será ouvido por causa da sua importunação. Então, brevidade, objetividade, perseverança. Perseverança. A gente tem que continuar lá, ó, perseverando. Então, irmãos, vamos tomar cuidado com orações longas, sem nexo, às vezes com palavras bonitas, mas que não fazem sentido, coisas que não fazem parte, às vezes, do nosso vocabulário do dia a dia. A gente está querendo impressionar quem? Não é? Então, que o Senhor nos ajude com isso. Daniel capítulo 10, versículo 12 e 13. Que é um anjo indo falar com Daniel, tá? Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Vamos parar aqui. Irmão Murilo, o que você quer ensinar com esse texto aí? O que você quer falar sobre isso? Primeiro, sobre a perseverança. Nós estamos falando sobre perseverança em oração agora. Daniel estava orando. E o anjo diz que desde o primeiro dia em que ele levantou a voz em oração a Deus, ele foi ouvido por Deus. Ele era um homem muito amado. Mas a resposta de oração não chegava. Estava havendo uma batalha, o anjo que vinha com a mensagem para entregar para Daniel estava sendo impedido. Depois veio Miguel, ajudou e ele veio. Fazem muita balbúrdia com essa questão da batalha espiritual, e isso não compete a nós, irmãos, porque a única coisa que nós vemos Daniel fazer aqui é orando. Os homens querem ficar discutindo essas coisas aí, a Bíblia não fala nada disso, a Bíblia só fala que Daniel estava orando. E que a resposta chegou para ele. A Bíblia não diz que Daniel mandou Satanás para lá, para cá, a Bíblia não diz nada disso. A Bíblia diz que Daniel estava orando a Deus. Foi o próprio Deus que interviu. Inclusive, é o próprio Deus que permitiu que a resposta não chegasse imediatamente. Porque o que Deus queria com Daniel? Que ele persistisse em oração. Porque isto é algo importante para nós, irmãos. Às vezes a resposta e os nossos pedidos de oração não são respondidos porque Deus quer nos treinar para sermos mais disciplinados em oração, para continuarmos perseverando em oração. Então, irmãos, para finalizar aí a nossa mensagem de hoje, há muito nós já temos orado, pelo menos os varões têm orado, para que nós saiamos aí para fazer evangelismo aqui nas ruas, aqui próximo, entregar uns panfletos, orar pelas pessoas na rua. E este é um dos grandes motivos pelos quais nós devemos orar em nossas reuniões de oração. Para que o Senhor nos dê poder do alto, nos dê coragem, nos dê ousadia, nos dê intrepidez, nos dê disposição para isso. É um grande motivo de oração. Antes disso, nós temos que estar com o coração correto diante de Deus. Nós temos que todos ter uma mente, um coração, concordarmos, termos confiança, sermos breves e objetivos nas nossas orações e perseverar. O irmão Franklin e o irmão Rodrigo, inclusive, mandaram fazer um carimbo, porque nós já temos os panfletos que nós vamos distribuir. A nossa ideia aí, para quem puder, é claro, não é obrigatório, no final de uma reunião de domingo, de repente a gente deixa de ter um momento de palavra e sai para entregar os folhetos, ora antes juntos, e a gente sai convidando. Para que dia, irmão, a gente vai convidar esse povo para vir? No sábado, irmãos.
sempre no sábado. Se nós queremos trazer visitantes, sempre no sábado. Porque no domingo é para crente. No domingo é a mesa do Senhor, é para aqueles que já creem, para aqueles que foram batizados em nome do Senhor, aqueles que nós conhecemos e que sabemos que são cristãos de verdade, para nós não ofendermos a mesa do Senhor. Certo? Então, que o Senhor nos ajude, irmãos. Que, se não lembrar de nada, ouça de novo, eu imploro, mas pelo menos o Senhor gere em nós disposição. Quanto tempo nós temos para viver aqui até que o Senhor venha? Quanto tempo? Com o que serão consumidos os nossos dias? Eu não quero que uma pessoa diga a respeito de mim quando eu morrer. O Murilo era um professor de educação física. Ele trabalhava o dia todo. Pode dizer isso, mas que ela pelo menos complete, mas era um servo de Deus. Eu o via congregando, eu o via servindo ao Senhor, eu o via orando pelas pessoas, para a glória de Deus. Irmãos, que sejamos conhecidos assim, porque o Senhor é digno disso. O Senhor é digno de que as nossas vidas o honrem, o glorifiquem. Que o Senhor conquiste em nós, irmãos, mais disposição. Senhor, eu te agradeço aqui junto com os meus irmãos por este momento. O primeiro momento precioso aos teus pés na mesa, onde rendemos a ti toda a honra e glória que lhes são devidas. E este momento em que o Senhor nos exorta, em que o Senhor fala conosco. Senhor, só Tu podes convencer o nosso coração, amolecer a dureza que há em nós, dar a nós disposição. Torna-nos, Senhor, uma assembleia de homens e mulheres que perseveram unânimes em oração, que aprendem a depender do Senhor, que carregam no coração as Tuas cargas, a Tua causa, os Teus objetivos, os Teus planos. Senhor, que não vivamos para nós mesmos. Ajuda-nos, Senhor. Em nome de Jesus, eu te imploro, eu te suplico, corrige tudo que está em desordem em nosso meio, porque nós queremos ver, Senhor, nós queremos ver pessoas se convertendo, nós queremos ver o Teu reino vindo sobre nós, Senhor. Nós queremos ver, Senhor, a Tua vontade sendo feita aqui na terra como ela é feita no céu. Nós queremos ver, Senhor, o Teu nome exaltado, o Teu nome glorificado, nós servindo ao Senhor e gastando